Você já reparou que depois de uma grande campanha que você mestra, cada um dos jogadores, eles contam a história de um jeito um pouco diferente? Um diz, minha história foi sobre a redenção, outro sobre o significado da família. E um terceiro ainda fala que a história realmente teve significado a partir do momento que ele escolheu, que ele tomou uma decisão. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar alguns segredos que fazem sua campanha se tornar memorável. Não é um truque, não é uma mecânica. E sim, uma mudança de mentalidade que separa uma campanha esquecível de uma campanha memorável, daquelas que seus jogadores vão contar durante anos, anos e anos, que é algo que geralmente fala para os meus jogadores. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro ponto que você tem que entender é que as campanhas principais, então, elas não têm um protagonista único. Quando você está contando uma história para seus jogadores, está contando essa campanha, e você escolhe o herói protagonista, todos os outros jogadores, então, eles passam a orbitar essa figura. As decisões que os jogadores tomam não têm o mesmo peso, porque apenas um herói decide o destino de todos. Assim como os conflitos pessoais, eles perdem um pouco de espaço. E os jogadores que deveriam ser mais interativos, eles viram apenas uma plateia. Sabe quando você está jogando um jogo e você escolhe um herói principal e todos aqueles orbitam sobre ele? É o mesmo conceito. Campanhas realmente memoráveis, elas distribuem significado. Ninguém dentro dessa história, ninguém dentro dessa campanha que você está mestrando, vira um figurante. Pense nessa campanha como um mosaico interativo. São vários arcos coexistindo, vários sentidos para uma mesma situação. O enredo dessa história, então, ele não pertence a um único personagem, e sim, pense nele como um mosaico, como eu citei. Cada um dos jogadores, eles têm uma ideia, eles têm uma visão sobre a história que você está contando. Um exemplo aqui, uma guerra, então, está acontecendo entre dois reinos. Para um dos jogadores, então, essa guerra é sobre dever e honra. Para um outro jogador, então, é sobre perda e culpa. Para um terceiro, pode ser sobre libertação. A guerra que está acontecendo, ela é uma só, mas a história nunca é a mesma. Em Game of Thrones, então, não existe um herói principal, vamos chamar assim. O impacto narrativo vem justamente do fato de cada um dos personagens dentro daquela série / livro acreditar que ele é o personagem principal de sua própria história. Outra coisa é que cada jogador, então, ele precisa de uma pergunta pessoal. Histórias, elas não são lembradas apenas pelos eventos que acontecem, pelos eventos que contam essa mesma história, e sim pelas perguntas que elas deixam ecoando. Quando um dos seus jogadores, ele carrega uma questão íntima, cada decisão que ele toma vira um posicionamento pessoal e não uma escolha tática, não algo para evoluir o jogador e ele ganhar uma nova habilidade. Mesmo que nunca seja dito em voz alta, defina mentalmente qual pergunta essa campanha faz para cada jogador. Essa pergunta, ela guia conflitos, tentações, sacrifícios e arrependimento dos seus jogadores. O exemplo é que o grupo de jogadores está debatendo, até que um deles levanta um ponto extremamente importante. E ele fala o seguinte: até que ponto você vai para proteger quem você ama? Cada resposta do jogador ou dos jogadores passa a ser uma resposta parcial a essa pergunta. Em The Last of Us, cada personagem carrega uma pergunta moral. A história avança a partir das respostas imperfeitas que eles dão. Outra coisa também é que o mundo que você está mestrando deve reagir de maneira diferente às decisões de cada jogador. Os jogadores, então, eles se sentem únicos quando o mundo reconhece quem eles realmente são. Não apenas o grupo como um todo. O grupo A, o grupo dos heróis da luz, o grupo dos heróis lendários. Eu sei que é difícil, mas quando você consegue personalizar a reação de cada NPC para cada um dos seus jogadores, então tudo isso, toda essa história vira uma identidade para ele. NPCs, eles tratam os personagens de maneiras diferentes. Uma grande diferenciação entre o paladino e o ladino, mas quer criar algo diferente, faça o ladino ser um pouco mais honrado e o paladino ficar meio... Opa, peraí, quem que é esse cara aqui? Coisas que seus jogadores fazem constroem reputações diferentes. Como eu falei, ladino, paladino, mago, monge, seja o que for na tua mesa. As escolhas que eles fizeram no passado vão ter uma consequência diferente para cada NPC, para cada cidade, para cada história. Oportunidades, elas surgem para uns jogadores e são negadas para outros. O mundo, então, ele não responde à ficha desse jogador. Meu jogador é nível 20, todo mundo tem que reconhecer a força dele. Mas a história, as escolhas que cada um desses jogadores construiu. Um exemplo aqui que os jogadores, eles chegam em uma determinada cidade e lá eles se separam para ir atrás de informações, atrás de itens, atrás do mestre, seja do que for. O ladino, ele é reconhecido onde? Nos becos e nas sombras da cidade. O paladino, então, ele é lembrado na praça e nos templos que circundam essa praça central. Os dois são reconhecidos pelas histórias, pelas decisões que eles tomaram, mas por razões completamente diferentes. Em Mass Effect, o universo, ele reage às escolhas dos jogadores, moldando aliados, inimigos e consequências de forma total e completamente personalizada. O ritmo da campanha deve alternar entre histórias. Quando um único arco domina tudo por tempo demais, vide a minha campanha, que era para ser um negócio em Faeria, vamos visitar Faeria, encontrar o cara e retornar, virou um negócio desse tamanho. Se bem que eu perguntei pra eles como seria, se eles queriam continuar explorando, eles acharam legal, então não é culpa minha, né? Os outros personagens, eles perdem um pouco da relevância na história que você está contando. Você saber alternar as histórias, saber pesar um pouquinho, talvez dividir o PG deles em arcos e começar a colocar esses BGs dentro da campanha principal, ou mesmo com umas sidequests mais simples, vai ajudar a evitar o desgaste narrativo. Você intercala constantemente o foco dos personagens. Uma hora você está falando da história do mago, outra hora você está falando da história do paladino, outra hora você está falando a do ladino.
todos eles amarraram a campanha principal, isso é legal. Você mostra também as consequências das escolhas dos seus jogadores. Se eles fazem uma escolha, aquilo deve trazer uma consequência, seja ela boa ou ruim. A história, ela precisa de tensão, mas também precisa de um espaço para respirar. Aquele descanso para os seus jogadores, eles explorarem o que eles quiserem explorar. Depois de um clímax pessoal intenso da exploração do BG de um dos jogadores, a campanha ela muda o foco. Outro arco ele ganha destaque. Enquanto o primeiro arco que você está contando, explorando a história dos jogadores, ou mesmo a história principal, ela começa a amadurecer pouco a pouco. O vilão ele começa a tramar alguma coisa, ou aquele personagem secundário que era tão insignificante começa a amadurecer, começa a ter as próprias ideias, assim ele evolui para algo um pouquinho mais perigoso, ou mesmo um aliado em potencial. O exemplo são aquelas séries bem construídas que elas mudam o foco narrativo para manter o público então mais engajado, o público mais interessado na história que eles estão contando. As decisões que seus jogadores tomam, elas devem fechar um arco e abrir um outro novo. Finais completamente fechados, aquele BG que você explora e você fala acabou aqui, não tem mais nada para explorar, encerram o envolvimento pessoal do seu jogador. Histórias fortes terminam respostas, mas deixam novas perguntas em aberto. Ao explorar o BG dos jogadores, você encerra realmente aquele arco, talvez, mas deixa sempre algo em aberto, algo que o seu jogador fala, nossa, tinha aquilo ali pra ver ainda, vamos atrás daquilo, talvez. Toda decisão que os jogadores tomarem, elas devem então encerrar algo importante, uma side quest, um arco da campanha principal, uma exploração de um BG deles. Criar uma nova dúvida, uma nova consequência dentro das decisões que eles tomaram no passado, dentro daquela história ali. Conclusão e continuidade, elas caminham juntos lado a lado. Isso vai ser legal para você explorar. Um exemplo aqui é que o jogador então ele decide perdoar alguém, o vilão, alguém que o traiu no passado, alguém que assassinou a família dele. Ali o conflito realmente termina. E agora esse jogador então ele deve viver com a escolha que ele fez, talvez conviver com essa pessoa. E isso então muda tudo. Inferir em cada encerramento carrega o peso de um novo começo, transformando finais em novos pontos de partida. Se você não assistiu, assista, é muito bom. Cada jogador então ele precisa sentir que sem ele a história seria outra. Quando um personagem da campanha que você está mestrando ele sai da história, ele sai dessa mesa que você está mestrando por motivos diversos e não há um impacto, ele sente que ele não teve significado na história. Se você faz com que o seu jogador então ele se sinta insubstituível dentro da campanha, ele sente que as escolhas que ele faz, as escolhas que seus jogadores fazem, elas importam realmente. Obviamente você mostra as consequências das ações deles. Você se pergunta constantemente: se esse personagem ele não existisse, o que nessa história seria diferente? Se a resposta para essa pergunta for nada, você precisa mudar algo na sua campanha, precisa mudar algo no seu pensamento também. Um exemplo então é que o grupo de jogadores eles retornam naquele vilarejo inicial, e ao chegar lá eles não reconhecem o lugar, porque o lugar que era um pequeno vilarejo, umas casinhas em volta de uma praça, ele cresceu, agora tem uma murada ao redor da cidade, e se tornou um grande centro de comércio. Só que aí que tá, essa cidade ela só realmente existe porque o jogador ou o grupo de jogadores, eles realmente salvaram, eles realmente se importaram com essa cidade. Sem essa escolha, sem os jogadores então, o mapa desse mundo que você está mestrando seria outro. Cada membro do grupo ele altera o destino de uma maneira única. Ninguém é dispensável. O jogador ele precisa ser autor sem ele nem mesmo saber. A sensação de autoria cria um apego profundo. Quando o jogador ele acredita que a história, que a campanha, ela continua ou ela mesmo nasceu das escolhas que ele fez no passado, do BG dele, quando você traz aquele vilãozão que não era nada e agora ele é um grande vilão dentro da campanha, a conexão emocional que ele sente, ela é muito forte. Para você aplicar isso de uma maneira muito legal, você não explica demais, não reivindica planos ou intenções, você deixa o jogador interpretar o significado daquilo que ele viveu. A história, então, ela se completa na cabeça de quem joga. No final da campanha, o jogador ele consegue explicar o arco emocional do personagem que ele está jogando melhor do que o mestre, porque para ele a história, porque para ele aquilo que ele viveu foi sempre dele. As histórias mais marcantes que a gente acompanha, livros, filmes, séries, jogos, são aquelas em que o público sente que ajudou a construí-las, mesmo sem eles nem perceberem. Campanhas memoráveis, elas não são lembradas por vilões, mapas ou mesmo regras que você coloca. Elas são lembradas por quem cada jogador se tornou dentro da história. Quando cada um deles acredita que a história foi sobre ele, sem roubar o espaço do outro, você não criou apenas uma aventura, você criou uma memória compartilhada. Agora eu quero saber de vocês, qual campanha que vocês já jogaram que você fala assim, essa história foi sobre a minha vida, sobre o meu personagem? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo. Que os críticos estejam com vocês. Até mais!